Hoje, então, a gente vai abordar o capítulo 3, que é o capítulo da liberdade. E na próxima live a gente vai falar do capítulo 4, que é o capítulo da igualdade, né? Então, o Harari está pegando aqui, nesse primeiro momento do livro, essas que são as founding ideas da modernidade, né? A liberdade é a ideia por excelência que vai fundar toda a modernidade. Por isso, hoje eu dizia também, nos meus stories, né? Quando a gente pensa o contemporâneo, a dificuldade de pensar o contemporâneo é que ele não nasce no contemporâneo, né? Ele tem a sua história e o contemporâneo ele é o resultado de 200 anos, pelo menos, né? Que é basicamente ali do século XIX, final do século XVIII para frente, quando a gente tem a Revolução Industrial, quando a gente tem a Revolução Francesa, que são as duas, a Revolução Americana, são as revoluções que inauguram a modernidade, que vão mudar toda o sistema de produção, circulação e consumo de mercadorias, vão inaugurar, então, uma nova era, né? É isso que eu chamo de modernidade. E para você discutir o hoje, o agora, o contemporâneo, você precisa saber quais foram, em nome do que essa modernidade foi construída, né? Quais são as suas principais ideias. Então, quando a gente está falando de modernidade, a gente está falando de experiência urbana. Quando a gente está falando de experiência urbana, mais ou menos como a gente conhece, a gente está falando de 170 anos atrás. É muito pouco, né? Eu acho que é disso que a gente vai falar nesse capítulo, né? A relação entre a liberdade, a relação entre a política, né? A ideia de liberdade que vai fundar a modernidade e a tecnologia. E eu achei bem interessante que ele começa esse capítulo falando, ok, você tem essa pluralidade dentro da narrativa liberal, mas você tem um grande ponto de convergência, que é essa questão da autoridade política que vem da liberdade, do livre-arbítrio, da liberdade de escolha de cada um desses indivíduos, né? Então, independente de que modo você se posiciona dentro dessa narrativa liberal, esse ponto de convergência ele é comum, né, dentro de vários regimes. Dizendo assim, né? Ele começa: a narrativa liberal preza a liberdade humana como seu valor número um. E aí ele vai explicar os desdobramentos disso. Então, aquilo que ele não fez, né, no capítulo passado, em que ele deixou uma coisa mais vaga, a narrativa liberal, ele vai fazer logo no começo. Ele vai dar nome aos bois para dizer o que é esse liberalismo, né? Do que eu estou falando quando eu falo em liberalismo. E aí os três desdobramentos que ele traz são: na política, o liberalismo acredita que o eleitor é quem sabe quem é o melhor, então a liberdade significa você poder escolher quem vai governar o seu país, a sua cidade, o seu estado. Vamos dizer que essa liberdade ela não veio de uma vez com a Revolução Francesa, mesmo que a Revolução Francesa tenha vindo em nome da liberdade. A gente tem o voto censitário, depois a gente tem o voto que é só masculino, a gente tem o voto feminino só no século XX, né? A gente tem, enfim, inúmeras questões em que o voto não era universal. O processo de universalização do voto, da possibilidade do voto, é um processo por excelência de batalhas do século XX, né? Na economia, o liberalismo afirma que o cliente tem sempre razão, ou seja, são as leis do mercado, da oferta, da demanda, né? Todas as leis macroeconômicas que vão regular esse mercado que vão determinar os rumos da economia. E aí você tem, claro, concepções que são mais liberais, ou seja, menos intervenção do Estado, concepções mais estatizantes, mais intervenção do Estado como agente econômico. Mas tudo isso está dentro de um guarda-chuva maior chamado liberalismo. No aspecto pessoal, o liberalismo incentiva as pessoas a ouvirem a si mesmas, serem verdadeiras consigo mesmas e seguirem seu coração, desde que não infrijam as liberdades dos outros. Essa liberdade pessoal está consagrada nos direitos humanos, é disso que a Jill estava falando agora há pouco, né, Jill? Então, o Harari entra aqui na questão do livre-arbítrio, na tomada de decisão, na questão da escolha, né? O que a liberdade traz? A liberdade traz, na modernidade, tudo isso, né? Um mercado que vai regir o liberalismo econômico, uma política que formalmente vai dizer, né, que o eleitor que sabe o que é melhor, mas no aspecto pessoal ele vai abrir caminho, a modernidade abre caminho para quê? Para a formação da nossa subjetividade.
E é bem Isso. nessa passagem que ele comenta, será que faz sentido? Então, a gente está falando, né, da tomada de decisão por sentimento, mas isso em oposição à tomada de decisão racional. Mas faz sentido opor o sentimento a essa racionalidade? Porque se a gente for pensar, esse sentimento nada mais é do que essa racionalidade evolutiva, né? O sentimento seria essa última informação, né, o que a gente recebe de todo um processo de cálculos, né, que ele mesmo De fala, milênios históricos. sim, que fez com que a gente tomasse decisões de forma rápida, com que a gente conseguisse processar essa quantidade muito grande de informação, mas de forma também inconsciente. Ele vai trazer a questão dos sentimentos, vai colocar, né, a crença liberal nos sentimentos e na escolha livre do indivíduo como algo que não é antigo, como algo que é da modernidade. Então, quando a gente fala de liberdade, a gente fala de modernidade, a gente está falando da possibilidade de escolher as coisas, né? Que há 200 anos não era exatamente possível a gente escolher muita coisa. O nosso leque de opções era muito limitado em relação ao que a gente tem hoje, para começar, a própria estrutura piramidal da sociedade, né? Que você ou era aristocrata ou não era aristocrata, e foi por estar nesse terceiro estado, né? Foi porque a burguesia estava nesse lugar e porque ela acumulou capital, né? Por meio do comércio e promovendo a revolução industrial, que ela passa a querer também um poder político. E aí não faz sentido que o poder político só possa ser utilizado por aqueles que são ou não são, né? E daí vem toda a motivação para a revolução, né? E agora o que ele está dizendo é que com a revolução da informática, com a revolução da informação, ou seja, os sistemas todos de informática que se utilizam de inteligência artificial e de algoritmos, nós estamos delegando uma parte da autoridade da tomada de decisão para os algoritmos. Ao invés de tomar uma decisão pelo seu sentimento, ter algum outro tipo de processamento de dados que seja capaz de fazer essa decisão, ou de pelo menos apresentar as opções ou as melhores opções, né? Então, os algoritmos eles vão fazer o que os técnicos chamam de mineração de dados. Tem esse bando, esse monte de dados que nós estamos produzindo ininterruptamente. Cada vez que a gente clica, cada vez que a gente dá um search no Google, cada vez que a gente rola a nossa timeline, seja do Facebook, do Instagram, do Twitter, de qualquer aplicativo que seja, nós estamos deixando rastros digitais. Essa atividade digital, esses dados, eles são a matéria-prima básica para que o algoritmo, que já é a programação que atua sobre eles, comece a entender quem é a Júlia, quem é a Gabriela, para quando eu fizer a próxima busca, ele me dá provavelmente algo que tem muito mais a ver comigo do que uma coisa que, enfim, ele vai conseguir me entregar algo que eu quero. Então, esse crescimento de uma economia de dados, né, operou uma transformação no sistema capitalista e na economia, porque a gente sai de uma economia, não é que sai completamente, né, gente? As mercadorias são feitas ainda, elas existem, a gente não deixa de fazer as mercadorias, mas uma parte da economia vai operar no digital e vai gerar cifras cada vez maiores, né? É só olhar, nem vamos pensar nas redes sociais, vamos pensar nos games e no universo dos games, que move cifras astronômicas, né? As pessoas compram coisas que não existem na vida real, elas gastam muito dinheiro dentro dos jogos, né? Minecraft, sei lá. Isso tudo gera valor real. O petróleo, como um ativo muito importante no século XX, ele vai começar a dar lugar aos dados. Por isso, os dados são o novo petróleo, né? E aí que o Harari está falando, bom, se eles têm essa importância econômica tão grande, a gente tem que olhar para isso. E como é que eles estão sendo coletados e como é que eles estão sendo utilizados. Sim, e como é importante pensar de que forma que isso interfere nessa nossa liberdade, né? Um interesse econômico que se traduz num poder político, né? As empresas mais bem avaliadas do mundo já não são mais os bancos, né? São justamente as Big Tech Five.
se a gente pega o capítulo, né, da live passada e esse, a importância é essa, né? A Jill estava falando, tem uma importância econômica, sem dúvida, são as empresas mais valiosas, mas tem uma importância política. E aí a gente pode pensar, né, se essa liberdade continua operando de forma legítima, né? Continua existindo essa liberdade, ou ela, de certa forma, atrofia ou deixa de existir a partir do momento que a gente começa a delegar cada vez mais isso para esses algoritmos, né? E aí ele aponta, né, não só essa questão que a gente vive agora, mas aquilo que eu estava comentando sobre esse possível salto de você não só entender esses algoritmos como o seu acesso no Google, o seu acesso nas redes sociais, mas de transformar processos biológicos em informações digitais. Então, que Sim. isso levaria para um outro patamar, né? E até pensando nessa relação entre, ok, antes a gente tinha tomada de decisão por sentimentos, agora a gente tem esse ponto dos algoritmos, seja eles por processos biológicos ou por utilização da internet. Mas antes esses sentimentos, eles eram intransferíveis, né? Porque você tinha esse processo todo internamente e agora, com os algoritmos, de certa forma, a gente pode se questionar de quem que detém esse tanto de informação que, de certa forma, diz respeito a você, né? Diz respeito às suas preferências. E aí ele começa a levar para um extremo, que às vezes pode parecer extremo demais, né? Pode parecer algo totalmente distópico, mas que ele coloca um caminho, né? Que ele vai seguindo, ele aponta sobre essas revoluções gêmeas, ele aponta sobre exatamente essa transferência de um tipo de informação para outro tipo de informação. Ele começa a falar sobre, por exemplo, estudos que conseguem detectar o movimento dos seus olhos, e isso pode dizer se você está pendendo para até se você prefere algum gênero, se você está associado a algum tipo ou outro. Então, parece muito distante, mas ele consegue, de alguma forma, traçar qual que poderia ser esse caminho, né? Porque a gente está entregando algo que durante o século XX foi uma batalha tão grande, né? O que é o pilar de uma democracia, que são as liberdades e garantias individuais, né? A primeira coisa a ser atacada quando um regime começa a descambar são as nossas liberdades. Aquilo que foi conquistado, né, a duras lutas no século XX, a gente está entregando para o mercado sem nem pestanejar. E aí ele termina esse capítulo, né, dizendo que esses dados, por exemplo, num ambiente totalitário, como o chinês, como o da Coreia do Norte, eles podem facilmente inventar um novo modo de ditadura, que seria uma ditadura digital, em que você tem a questão da vigilância e do controle, porque é como se nós estivéssemos dando todas as coordenadas da nossa vida, o que a gente pensa, o que a gente não pensa. Sim. Tão técnico, né? Será que esses governadores eles estão preparados para discutir sobre isso, né? Exato, mal nós, ou vocês que são das gerações novas, sabem da importância disso, né? Que são tão tecnológicos, sabe esse por trás, né? O que é o algoritmo, o que é o dado, por que ele é importante, por que quando o serviço é de graça, o produto é você, por que isso pode descambar para uma ditadura digital, por que a noção de privacidade ela é importante, né? É uma noção mesmo que a gente tem que voltar lá para o século XX para entender a importância dela, porque a gente está numa democracia consolidada, ok? Ninguém está vindo escutar atrás da porta, que nem eu falei lá na Vida dos Outros, né? Que é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, contando justamente como o regime soviético literalmente escutava atrás da porta, né? Então a gente está nadando de braçada na liberdade de expressão, nas liberdades e garantias individuais. Estamos no Ocidente, né? Estamos em democracias, mas se a gente volta mesmo no Brasil, né? Hoje, aliás, é um dia bem importante. A gente volta no Brasil há algumas décadas, a gente já não estava, né? Assim, então é por isso a importância, né? É daí que vem essa urgência de se pensar o algoritmo, de se regulamentar os dados. Por isso que veio essa Lei Geral de Proteção aos Dados, porque é uma proteção. Tem uma dimensão ética em jogo, né? Política, jurídica, mas ética, né? No limite.